Galera, meu nome é Joaquim, vocês estão no Historiado da Fantasia e hoje a gente vai ao comentário rápido sobre A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Um livro bem curtinho, mas também bastante interessante, sobre uma crítica a regimes totalitários. Vocês devem estar se perguntando como uma fábula sobre porcos e cavalos se tornou o manual mais preciso sobre regimes autoritários que tomam poder, sobre como eles fazem isso. Bom, o livro é um registro sobre como a burocracia e a corrupção de linguagem destroem ideias. E primeiro é preciso falar um pouco sobre o George Orwell, que ele é um autor socialista, declaradamente socialista, e que cada bicho representa uma peça no tabuleiro da revolução dele. E o George Orwell nasceu no século XIX, morreu no século XX, em 1950, em uma universidade do college. E essa obra dele, A Revolução dos Bichos, foi publicada em 1945. No fim da Segunda Guerra Mundial, bem aí, nesse ponto. E é uma crítica interessante sobre o que estavam vivendo Hitler, Stalin, essas ditaduras aí, e por aí vai. A ascensão do ideal. Vamos lá. Essa história da Revolução dos Bichos fala sobre uma fazenda da Inglaterra chamada Fazenda Solar, que é comandada por humanos e onde vivem vários animais. E é comandada pelo Sr. Jones. Certa noite, um porco mais majestoso e mais velho e mais premiado porco daquela fazenda, o Major, ele faz um discurso no palanque do celeiro sobre a tirania dos seres humanos, como ela prejudica os animais, falando sobre como o homem é a única criatura que consome sem produzir. Ele não põe ovos, ele não é rápido o suficiente para alcançar uma lebre ou sua presa, ele não é forte o bastante para puxar um arado, e ainda assim é o senhor de todos os animais, e os escraviza e dá o pouco para eles sobreviverem e não morrerem. O Major, ele ainda dá vários princípios sobre como nenhum animal deve se envolver em atividades humanas ou beber álcool, ou acima de tudo, nenhum animal deve tiranizar sobre sua própria espécie, o que a gente vê depois como dá certo, né? Que todos os animais são iguais. E o Major parte 3 noites depois dessa para melhor. Ele morre sepultado, e aí 3 porcos assumem a liderança dessa revolução e resolvem levar a palavra dele adiante. São eles o Bola de Neve, o Napoleão e o Procópio. E aí eles conseguem fazer a revolução. Eles expulsam o Sr. Jones da fazenda, que estava bêbado e tinha agredido os animais. Expulsam ele e a esposa dele, a Sra. Jones, da fazenda. E instauram a liberdade, suposta liberdade dos animais, né? E eles decidem estruturar as palavras do velho major em um sistema chamado animalismo, que contém 7 mandamentos. Tudo que anda sobre 2 pernas é um inimigo, tudo que anda sobre 4 patas ou tem asas é um amigo. Nenhum animal deve usar roupas, nenhum animal deve dormir na cama, nenhum animal deve beber álcool, né? Nenhum animal deve matar qualquer outro animal e todos os animais são iguais. É. E a discussão, resumidamente, nos capítulos para frente, é sobre como o Bola de Neve e o Napoleão têm umas disputas de ego entre eles sobre o moinho, porque o Bola de Neve, vamos ser bem sinceros aqui, o Bola de Neve e o Napoleão representam cada parte do xadrez de uma revolução russa. Por exemplo, o velho Major é como se ele fosse o Marx ou o Lenin, o cara que propõe os ideais e que morre e deixa para os outros. O Napoleão é como se fosse o Stalin. E o Bola de Neve é como se fosse o Trotsky, o cara que é o revolucionário, o cara que traz ideias novas, que é entusiasta da tecnologia. E é bem isso mesmo que acontece, porque o Napoleão, ele cria alguns cães dentro da cozinha da fazenda ou num galpão, alimenta eles por alguns meses e quando eles estão mais grandes, maiores, ele usa eles no discurso enquanto o Bola de Neve está falando e expulsa o Bola de Neve da fazenda. E já daí ele instaura uma ditadura, né? Fazendo exatamente o que os humanos faziam. Ele passa a ter o mesmo ideal dos humanos, passa a negociar com outros humanos,
passa a transformar a vida dos animais em um inferno. Ele consegue manipular a verdade graças ao Procópio, que é o cara, o burocrata, né? O Procópio é o burocrata, o cara que distorce as leis vão mudando, a lei do álcool. Nenhum animal deve beber álcool. Aí ela é mudada para nenhum animal deve beber álcool em excesso. E aí as coisas vão mudando, escalonando. Até que alguns animais que eram suspeitos de estar em conflito com Bola de Neve e que não estavam, foram forçados a confessar crimes que eles não cometeram, eles foram mortos. E aí todos os animais questionaram que nem no tempo de Jones havia toda essa tirania e outros animais não deviam matar outros animais. Mas o Napoleão não quer nem saber, né? Ele quer ser o reizinho da porra toda. Então, as leis começam a ficar claras e aos poucos elas são alteradas por quem está no poder. Quem controla a escrita, a burocracia, controla a verdade. E o papel da propaganda, né? O porco convence os outros bichos de que as maçãs para os porcos são para os porcos por uma questão de saúde pública. A manipulação de dados e motivos mantém o povo calmo enquanto os direitos são retirados. E cada vez mais os direitos dos animais são retirados. Tanto que, inclusive, uma das ervas da fazenda, ela decide ir para outra fazenda onde ela é acariciada por um ser humano e aí, bom, ela se muda para lá e outros animais saem da fazenda, mas a maioria continua. E as coisas só vão piorando para eles, mas eles não conseguem questionar, eles não têm inteligência suficiente para questionar. E como George Orwell dizia, tem uma frase bastante interessante dele aqui: a guerra não é para ser ganha, ela é para ser contínua. O ato essencial da moderna arte de guerrear é a destruição dos frutos do trabalho humano. Uma sociedade hierárquica só é possível na base da pobreza e da ignorância. Que é escrito no livro do George Orwell, de 1984. O George Orwell é um cara curioso porque, mesmo sendo um cara socialista, ele não acredita puramente em utopias. Para ele, tanto seus livros, os seus mais conhecidos como A Revolução dos Bichos ou o 1984, ele descreve regimes autoritários que manipulam a mídia e as massas e fazem eles se sentirem culpados, se questionarem alguma coisa, porque eles ainda estão vivos e respirando, né? Como se só isso fosse o bastante, só o mínimo para eles sobreviverem. E também tem o fato de que o V de Vingança do Alan Moore pegou um pouco do 1984 do George Orwell. Só que com a diferença que ele colocou um anti-herói anarquista para derrubar o governo, coisa que o George Orwell não faz, porque ele não acredita em utopias. E alguém que está no poder só se torna outro tirano para ele. Então, é isso. E também a tragédia do Tritão, cara. O Tritão é o cavalo que mais trabalhou nessa fazenda. E óbvio, é o mais forte também, o mais burrinho, né? Porque ele, dos dois lemas principais dele, o camarada Napoleão tem sempre razão, nosso querido Stalin, arrombadinho, tem sempre razão. E o segundo lema dele, vou trabalhar mais ainda. E ele é o cara que mais trabalha naquela fazenda pelas duas vezes. Os humanos, o Sr. Jones tenta reconquistar o controle da fazenda e aí, bom, eles acabam destruindo o moinho. Só que eles vão reconstruir, eles passam anos reconstruindo 3 moinhos. 2 deles são, um é acabado por uma ventania e o outro é explodido por humanos que tentam exterminar os animais da fazenda e tomar o controle dela. Ninguém acreditou e toda vez que alguma coisa dá errado na fazenda, o Napoleão manipula a mídia dizendo que é culpa do Bola de Neve, sendo que o Bola de Neve nunca mais pisou naquela fazenda e estava longe de lá. E o Jones, Sr. Jones, tinha ido morar em outro condado. E agora eles estavam vivendo nessa sinuca. E os animais raramente questionavam. E o Tritão, ele, depois de uns anos, ele ficou velho, doente e tinha casco preso na pedra presa no casco dele, um monte de coisa. Ele estava todo acabado, ele estava quase morrendo porque ele não tirava um descanso para trabalhar nem nos fogos porque era proibido nos domingos. E eles não tinham folga nenhuma e o Tritão era o que mais trabalhava. E depois, quando ele não podia mais, o Napoleão teve a ideia de mandar ele
para um hospital em Willingdon, só que quando os animais estavam olhando a carroça, o Benjamin, que é um burro, que eu não citei ele aqui no momento, porque ele é o melhor personagem, porque ele é o cínico da parada, ele é o único que não acredita, né, em utopias, em regimes, e acha que sempre as coisas vão continuar sendo como são, e que nada muda. E ele era amigo do Tritão. Então, ele fala assim, quando ele vê a carroça e vê o que está escrito nela, ele fala: seus tolos, olhem o que está escrito na carroça, abatedouro de animais. Então, eles viram o Tritão, tentaram alcançar, mas o Tritão foi embora. E dias depois, eles receberam a notícia de que aquela carroça era manipulada pela mídia, né? Porque aquela carroça era de um antigo dono que o letreiro dela não foi retirado, por isso que estava escrito matador de animais, e que o Tritão morreu no hospital. E os restos dele não puderam ser trazidos de volta para serem enterrados. Por que será, né? Porque era uma abatedora de animais de verdade. O Napoleão, ele começa a fazer negócios com as pessoas, começa a vestir as roupas dos que eram do Sr. Jones, dormir nas camas. Os porcos recebiam uma melhor educação do que os outros animais, que só faziam um trabalho duro. O Napoleão era o maior reprodutor da fazenda. Em certo dia ele convenceu o Sr. Pilkington e o Sr. Foxwood, que das fazendas vizinhas, a jogar cartas com ele. Todos eles, ele estava bebendo, usando chapéu, roupa, andando sobre duas patas. E aí, a Ariel, uma outra égua da fazenda, e o Benjamin foram observar na janela. Eles estavam jogando, discutindo, e depois, quando eles saíram por um momento, eles ouviram barulhos, gritos, e os caras começaram a brigar. E quando todos dentro daquela cozinha começaram a brigar, enquanto o Benjamin e a Ariel observavam de fora, não se deu para distinguir quem era o porco e quem era o homem. Os porcos jogando em cartas com os humanos, não dava para distinguir quem era o porco e quem era o homem. Por quê? É uma fábula muito clássica, porque o poder absoluto, ele transforma o revolucionário no opressor que ele jurou destruir. E é isso que o Napoleão se tornou. Ele era um tiranozinho egocêntrico, que queria o poder apenas para ele, não queria a liberdade dos animais como o velho Major queria. E é uma coisa engraçada, porque também é comparado que o velho Major fosse o Lenin ou o Marx, só que o Lenin também perverteu um pouco os escritos do Marx, porque na Revolução Russa ele tomou o poder. E era uma sociedade estatal, e se uma sociedade realmente fosse comunista, nunca teve uma sociedade realmente comunista do mundo, e sim capitalista de Estado, como são os países de terceiro mundo, seria uma sociedade onde não haveria Estado, porque se o Estado manda e tem dinheiro circulando, automaticamente isso não é um comunismo ou uma utopia. Então, é uma visão bastante interessante essa do George Orwell, que é um retrato mais realista de como utopias podem virar ditaduras. Depois, gente, mais tarde eu vou trazer mais livros para vocês, fazendo uma análise detalhada sobre cada um deles. Essa edição aqui também é maravilhosa. É edição integral especial de 79 anos. E por hoje é só, gente. No próximo trajeto eu vou trazer para vocês mais livros. Eu vou ver se eu consigo trazer mais livros para a gente debater sobre isso. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês, gente. Até mais.